bom dia. Bom dia. Essa semana eu tomei café com uma amiga muito querida que voltou de uma expedição pela Cordilheira dos Andes, um dos lugares mais lindos do mundo. Diz que a paisagem é um negócio maravilhoso. E sai andando, mas cansa muito. E tem que levar uma mochila muito pesada. E aí ela falou uma coisa impressionante. Ela falou, olha, é o seguinte, é igual a vida. A vida é linda, a vida é muito bonita. Mas dependendo do peso que você está nas costas, não tem paisagem linda que resista. Então precisa equilibrar o que você vai levar, o que você vai pôr na mochila, na paisagem bonita e na vida bonita também. Tirar algumas coisas da mochila também. Faz bem, né? É, ótimo. Faz bem. Dá uma aliviada no peso, né? Peso de todo dia. E fica bonito porque a gente precisa também, né, Mari? Pois é. Com saúde, né? Saúde. Porque hoje a gente vai falar dos problemas ligados à saúde em relação à beleza. Queda de cabelo, queimadura, irritação na pele. Um relatório, gente, da Anvisa apontou os principais acidentes que podem acontecer dentro dos salões de beleza e clínicas de estética. No topo da lista, o uso do formol. Na hora ficou muito lindo meu cabelo, mas aí depois que eu lavei o cabelo começou a cair. Tá vendo? A nossa dermatologista e consultora doutora Márcia Purcelli e o infectologista doutor Renato Grimbal vão dizer que doenças você pode pegar se a cera for reutilizada. Uma depiladora que não quer se identificar confessa como reaproveitava a cera jogada no lixo. Depois a gente separava a cera do lixo e levava para o carro para que fosse coada. E a gente utilizava ela junto com a nova. O cliente sabia disso? Não, ninguém sabia, só as depiladoras. O que realmente pode ser reutilizado? O que deve ser descartado no salão de beleza? Se você tem dúvidas, manda para cá, g1.com.br/bem-estar. Para começar, a gente vai conhecer a história da Madalena. Ela foi fazer uma escova progressiva, só que o salão não avisou que estava usando formol. A Madalena teve um quadro grave de intoxicação, teve que ficar internada 2 dias no hospital. Quem vai mostrar a história dela pra gente é o Carlos Eduardo Alvim, de Barbacena, em Minas Gerais. A vontade de mudar o visual fez a dona Madalena, de 59 anos, procurar um salão para fazer uma escova progressiva. O produto tinha um cheiro muito forte, meu olho ardia muito, e eu perguntando, aquilo incomodando, e eu perguntando por que estava assim, se era normal, né? E ela respondeu para mim que era normal. Assim que chegou em casa, ela notou que o rosto começou a inchar. A foto que a Madalena fez nesse dia mostra bem como ela ficou. Tava me queimando a testa, começou aqui na testa, ficou toda vermelha, aqui assim tudo queimando, o pescoço, tudo queimando, e eu passava a mão e sentia aquilo queimando meu couro cabeludo, dando aquelas feridas. Em seguida, eu comecei a sentir falta de ar, não conseguia respirar de jeito nenhum. Por conta do formol usado na escova progressiva, a dona Madalena precisou ficar internada no hospital por 2 dias até se recuperar. E mudou a postura na hora de escolher os produtos que usa na hidratação do cabelo, inclusive os que ela compra lá no supermercado. Eles não saem de lá sem ela dar uma conferida aqui no rótulo. Tem que prestar atenção, conferir o rótulo direitinho, comprar o produto com responsabilidade, com cuidado, para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu fui no salão para ficar bonita e voltei igual um monstrinho. Que susto, né, doutora Márcia? Ainda bem que teve um final feliz, né? Quantas vezes a gente já falou sobre esse risco, né, doutora Márcia? De inalação, riscos de doenças sérias por causa do formol, né? Então, o que ela sofreu foi uma dermatite de contato, que ela começou com uma irritação. E a dica maior que ela deu foi ela ter sentido o ardor nos olhos. Os olhos. Então, é um grande indicador. O olho começa a arder, o cheiro é muito forte. Levanta e fala, o que você está pondo aqui no meu cabelo? Que tem coisa errada. A gente tem algumas fotos que a gente recolheu da internet de pessoas passando por essa situação. Olha como que elas se protegem, doutora Márcia. Então, nossa, que horror. Alguma coisa está errada. Tá errado. Se tá parecendo um ataque, né? Então, o que a gente nota aqui? Quando a pessoa chega,
ao salão, na maior inocência, ela fala, ok, eu vim aqui tratar meu cabelo, quero fazer um alisamento. Então, a dica que a gente dá é falar assim, eu sou alérgica ao formol, eu não posso passar por isso. Porque todos nós podemos passar por isso sem saber. Então, já avisa, né? E você começar a sentir qualquer ardor, ou se alguém tiver que colocar tudo isso no seu rosto para você passar por um procedimento, tem coisa errada. Você fala assim, olha, e aqui a gente vai fazer o seguinte, coloca essa toalha aí, olha lá. E aí, para não ter muito problema, já tem um sinal de já é um coisa sinal errada. errado. Então, não permita que isso seja feito, porque isso é proibido pela Anvisa. Então, a Anvisa só permite produtos com no máximo de concentração 0,2% de formol. Mas acontece muitas vezes o que a doutora Márcia falou, muitos salões ainda usam produtos com concentração acima do permitido e às vezes até as próprias clientes querem o formol porque dizem que só ele alisa de fato os cabelos. Só que o resultado a gente já está vendo, pode ser realmente muito desastroso. Quem vai mostrar pra gente é a Michele Loreto. O que a Maristela está fazendo é um alongamento. A cabeleireira vai juntando mechas com mechas para deixar o cabelo maior. Ela só veio parar aqui porque o cabelo quebrou em vários lugares depois de um alisamento que ela fez há 2 meses. Ele não cai na hora. No decorrer dos dias, conforme você vai lavando, você vai penteando, ele vai saindo no pente. Aquele estufo de cabelo. E aí vai ficando ralinho, ralinho. Quando você percebe, já caiu quase tudo. O alisante que ela usou no salão tinha formol e ela sabia. Você sabe que formol faz mal? Sei. Por que você usa? Para alisar. Curiosidade, era uma orgânica, nunca tinha usado. Aí eu tentei para ver se facilitava o dia a dia, só para dar uma secada e modelar. Mas aí arrebentou com a raiz. Casos como o da Maristela, a gente encontra aos montes nos salões. A Maiara tem manchas de queimadura até hoje, depois de fazer uma progressiva com formol. Tenho alergia, dá coceira na cabeça, fica escamando o couro cabeludo, minando água. A Anvisa só libera o uso do formol numa concentração de até 0,2%. Mas essa quantidade não alisa o cabelo. E é aí que está o problema. Alguns cabeleireiros, mesmo sabendo que isso é proibido, colocam mais formol para dar para as clientes o efeito que elas tanto querem. Você já chegou a trabalhar com formol? No começo, quando foi lançado, que não tinha isso, que a liberação pela Anvisa ainda não tinha esse processo. Quando foi, não passou a ter, não era mais liberado, que a Anvisa determinou que faz mal tanto para o cliente como para o profissional, a gente passou a não usar mais. O formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Ele pode provocar dor de garganta, tosse e ferir as vias respiratórias, levando a edema pulmonar e pneumonia. E é bem comum causar vermelhidão e queimadura na pele, irritação nos olhos e queda de cabelo. A gente pega sempre bastante gente com esse problema. A Rosilene passou por isso e diz que nunca mais na vida vai usar formol. Na hora ficou muito lindo meu cabelo, mas aí depois que eu lavei o cabelo começou a cair, caindo e dos lados aqui, ó, caiu tudo. Dos lados eu tive que cortar meu cabelo. Meu cabelo ficou feio. Formol agora? Não quero mais. Ver se eu aprendo agora. De uma vez por toda, né, doutora Márcia? Porque realmente, como disse essa última moça na reportagem, não é de uma hora para outra. Às vezes está ótimo, só que na saúde é a mesma coisa. Às vezes você não pode não ter uma reação ali momentânea, mas você pode ter um câncer no futuro. Lembrar que essa substância, ela vai irritando, ela vai desencadeando esse processo cancerígeno e não é agora. O agudo, no momento que a gente tem, é essa irritação. Que na hora, você viu aquela primeira reportagem, ela ficou com edema que podia ter caminhado até para uma coisa muito mais séria. Mas tem que pensar no futuro, né? Então, essa ditadura do cabelo liso também tem que parar e lembrar que nós temos outros alisantes que são éticos, que são seguros e aprovados pela Anvisa. Então, isso tem que mudar, essa filosofia tem que mudar. E a gente está aqui para exatamente alertar as pessoas. Alisante ético. Né? Mais uma, né, doutora? Muito bom. Tem uma pergunta da internet, uma dúvida que chegou agora, da Fabrícia. Como saber se a progressiva
progressiva tem formol ou não tem? Fabrícia, a dica é o cheiro, não pode ter cheiro forte e o ardor nos olhos. E em muitas pessoas até o nariz, a mucosa nasal, a boca, você engole, fica uma coisa estranha. A gente percebe que tem alguma coisa no ar. Tem alguns salões que eu já tenho observado que levam as pessoas para uma outra sala, até para ficar sozinho. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes o salão está dando as dicas, a gente aqui não enxerga, né? Então, ter olhos de ver realmente para poder prestar atenção. Falar de outro risco agora, a reutilização da cera para depilação. A repórter Renata Costa conversou com uma depiladora que não quis se identificar e contou detalhes dessa reutilização. Olha o risco que é para a saúde. Preste atenção no depoimento dessa depiladora, que pediu para não mostrar o rosto. Ela conta como a cera era reaproveitada na clínica de estética, onde trabalhou por 1 ano. A gente depilava a cliente e jogava a cera junto com o lixo. Depois a gente separava a cera do lixo e levava para o carro para que fosse coada. E a gente utilizava ela junto com a nova. Um pedaço da cera usada com um pedaço da cera nova para poder usar na cliente de novo. O cliente sabia disso? Não, ninguém sabia, só as depiladoras. Vocês viam alguma reação de cliente lá, física, quando vocês usavam essa cera? Sim, principalmente no rosto. Quando a gente fazia o rosto da cliente inteiro, aí a gente via que ficava irritado. Algumas clientes desconfiavam. Por causa da cor. A cor é diferente, ela é mais clara. E quando ela via marrom, mais escura, e ela perguntava, mas a gente negava, não podia falar. Então a gente tinha que passar mais de uma vez na pele para que o pelo saísse melhor. E dava para ver também, quando não era bem coada, dava para ver os pelos na pele da cliente. As depiladoras também sofriam as consequências. A primeira vez que eu usei deu alergia, deu coceira. Vocês também estavam correndo risco? Sim, sim. Por isso que muitas vezes a gente tem que usar 2 luvas, 2 máscaras para poder separar o lixo da cera. Para saber a procedência da cera, preste atenção nessas dicas. Ela tem que ser clara, ter a consistência firme e cuidado com as ofertas. Barato, daí você também pode desconfiar. Por quê? Porque a cera é cara. A cera quente não é uma garantia contra micro-organismos. Essa cera ela vai chegar a uma temperatura de 38 a 40 graus. E para inativar ou matar o vírus e as bactérias, ela deveria chegar em 100 graus e ficar nessa temperatura em torno de 2 horas. A cera reaproveitada é um perigo para a saúde. Quando a gente vai depilar, a gente tem que lembrar que a pele da gente vai ser machucada, o folículo vai estar aberto. E aí vem uma cera contaminada com pelo, com resíduos de pele e com sangue. E aí vem também esses outros micro-organismos, que sejam os vírus, o herpes, o HPV, que causa verruga, e até a hepatite C. Estando ali com a pele aberta e exposta, o vírus tem sua vida facilitada para penetrar e causar a doença. Além de não poder ser reaproveitada, a cera tem prazo de validade. E o salão pode até ser fechado pela Anvisa se não obedecer a essas regras. A cera é a cera industrializada, aquela que vem com a etiqueta mostrando a data que ela foi feita, o prazo de validade. Alguma cera que não tem etiqueta necessária, você deve denunciar isso à vigilância sanitária da sua cidade para que as providências sejam tomadas. Tem dúvida do nosso auditório virtual depois desse recado importantíssimo? A Gabriele está perguntando, doutor Renato, se eu tiver a minha própria cera em casa, somente para o meu uso, há problemas em reutilizar também? Teoricamente, você também tem que fazer a esterilização da cera. Porque na hora que você provocou o trauma, você levou seu pelo, sua pele e você levou suas bactérias. As bactérias elas vão proliferar nessa cera. Se você voltar a aplicar essa cera sem esterilizar, você está jogando de volta bactérias em grandes quantidades. Descarta, então, né? Ou descarta ou esteriliza. De preferência, descarta. Risco de micose também, doutora Márcia, com essa cera de depilação, entre os outros que a gente viu na reportagem da Renata? Mais os vírus, né? Porque a micose, o fungo, ele morre mais fácil com o calor.
Mas só de pensar na possibilidade de uma contaminação com hepatite, né, que é uma doença que não tem cura, que tem uma evolução muito triste em alguns casos, então tem que jogar fora, né? O barato sai caro, então não é para reutilizar. Aqueles sinais, né, que a gente viu. Um preço muito abaixo do mercado, né? Desconfie. Já é para desconfiar. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual? Vamos dar uma olhada agora, José. Lixa de unha pode ser usada por mais de uma vez ou tem que trocar? Pode ser usada mais do que uma vez, só que ela tem que ser higienizada. Você tem que tentar tirar, sempre que possível, o resto de pele. Tudo que está sobrando de material orgânico tem que ser tirado. Se puder fazer uma desinfecção com álcool, se o material permitir, também pode ser feito. Dá para usar mais do que uma vez, sim. Nos salões de beleza, inclusive, ou a sua própria lixa de unha? A sua própria. O ideal é você não usar de outro. Ah, então essa dúvida é muito importante, porque assim, uma coisa é você reutilizar a sua própria lixa de unha. Outra coisa é você, no salão, ver que aquela lixa já foi usada em outras pessoas. Então, nesse caso, aí você tem que descartar a lixa de unha. E que vale também para a lixa de pé. Não só na lixa de mão, mas a lixa de pé. Muitos salões já têm essa lixa que vem nesse plásticozinho aqui, e aí usa... E depois já descarta isso, coloca naquele negócio, como chama aquilo, doutora Márcia? Não sei o nome. Também não sei. Do lixador de pé, né? E depois já descarta só essa parte, por isso que ela já vem no plástico, para você vestir aquele plástico que usa para lixar o pé. Tem mais uma pergunta, tem mais dúvida chegando agora. A Tamires. Sempre levo meu kit de fazer unhas para manicure, desde lixa de unha até esmaltes. Ouvi que podemos pegar fungos até pelo uso coletivo de esmaltes. Isso é verdade, doutor Renato? É um risco pequeno, mas ele existe. E ele tem a ver com o que você usou numa pessoa que tem micose, você usou aquele esmalte, o pincel volta para dentro do vidrinho, você contaminou aquele vidrinho. Então, esse é melhor você tirar um pouquinho, colocar num frasquinho, usar um outro pincelzinho descartável, aí você poderia usar aquele mesmo frasco para várias pessoas. Como a gente está vendo aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho da tatuagem. Como normalmente se faz a tatuagem. Então, esse daqui, porque você faria isso aqui com esmalte, para você poder reutilizar esse esmalte. Isso. Ninguém faz isso, né, doutor? Não, ninguém faz. Nossa, imagina, aí a unha demorar mais ainda do que já demora. Uma hora. E lembrando, então, que no caso da tatuagem, se você for fazer, também tem que tomar esse cuidado e ver se isso daqui está sendo descartado. Sim. Né? Então, esses potinhos vão para o lixo. Né? Não podem ser reutilizados, porque aqui você vai colocar a agulha para aplicar a tinta. Perfeito. E aí a agulha também tem que ser descartada. Tem que ser descartada. Tudo aquilo que a gente tiver de multiuso, que usou entre várias pessoas e que tem líquido especialmente, traz algum risco para outra pessoa. Descartado. Essa bombinha que usa para fazer a tatuagem também é descartado. E a máscara e as luvas que se usa também no salão de beleza também devem ir para o lixo. Também são descartadas. Não podem ser reutilizadas. De uma cliente para outra, por exemplo. Podem ser utilizadas porque elas estão protegendo muito mais o profissional do que o cliente. O que não pode, depois que você tirou, você não vai guardar para o dia seguinte, você vai descartar. Então, durante um dia, tudo bem. Tudo bem. Mas depois tem que ir Você descarta. A gente está falando dos riscos, né, no salão de beleza. A doutora Márcia falou agora há pouco hepatite que pode ser, né, transmitida com essa pouca esterilização, né, dos equipamentos. Nenhuma, né? Ou nenhuma, né? Vamos saber mais sobre esses dois tipos aí de hepatite. Hepatite B, doutora Márcia. Então, ela tem um contágio pelo sangue, relação sexual, pode ser transmitida de mãe para filho. Os sintomas, então, só 10% dos casos. É uma doença, então, silenciosa, isso é um grande alerta. E pode, sim, se ela tiver alguma manifestação clínica, ela aparece com icterícia. Vamos lembrar o que é icterícia? É um amarelamento, principalmente da conjuntiva, que é a parte branca dos nossos olhos. É a primeira coisa que aparece e pode ter febre. E, às vezes, um desconforto na região gástrica do lado direito. A hepatite B tem vacina, lembrar que a C ela é muito mais agressiva, não tem vacina, contágio também é exclusivamente pelo sangue, os sintomas também são menos aparentes e às vezes só descobre quando você vai fazer alguma sorologia, por acaso é uma descoberta inédita e depois a pessoa fica sabendo e nem sabe de onde ela pegou aquilo, porque as mulheres, imagina quantas vezes a gente já não fez as unhas na vida. Então, isso é um alerta que a gente tem que pensar para sempre, né? O que eu estou fazendo hoje, eu posso pagar um preço muito alto lá na frente. Tem mais uma pergunta agora sobre alicate de unha. Vamos dar uma olhada sobre o alicate. A Marine está querendo saber
Posso contrair algum tipo de micose ou qualquer doença? A gente está falando aí da hepatite B e da hepatite C. Ela pode contrair essas doenças com o alicate? O mais importante não é a micose aqui, é a hepatite. Claro. Porque no alicate você pode ter resto de sangue, resto de pele. E na hora que vem aquele restinho de sangue que está no alicate e fez um ferimento na sua pele, você pode contrair a hepatite. E o doutor estava explicando que mesmo quando esse alicate vai para a autoclave, quando ele está com essa bolinha de sangue, por isso que é super importante, além de colocar no esterilizador, também lavar esse alicate, né? Sim, todo o processo de esterilização só funciona se o material está completamente limpo. Se ele tiver resto orgânico, se ele tiver sujidade, a esterilização é imperfeita. Tem uma pergunta aí da Lucimar. Ela está querendo saber como esterilizar o alicate em casa, doutor Renato. Então, é difícil esterilizar o alicate em casa por uma razão. Você precisa ter ou calor seco, que é a estufa, que vai levar 2 horas, ou você usar o autoclave, que é parecido, mas não é exatamente igual, com a panela de pressão, que é um processo de 3 a 5 minutos. O seu próprio alicate, você vai poder eventualmente ferver, mas se você não tem garantia perfeita, o ideal é você fazer isso num salão, num local onde você tem a capacidade de deixar no autoclave, fazer a esterilização correta e ter a garantia que você não vai ter uma infecção. Ou seja, complicado, né? Porque também você levar o salão para fazer isso é difícil. A vantagem é que se você sabe, eu não tenho hepatite urinária, meu próprio material, o meu risco vai ser muito menor. Claro, sem dúvida, né? Você faz depilação a laser? Você sabia que é preciso usar óculos de proteção para evitar queimaduras irreversíveis nos olhos? A gente volta do intervalo falando sobre isso daqui a pouquinho. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Agora é hora do G1 em 1 minuto. Bom dia! A economia aqui do Brasil voltou a crescer. O índice, que é conhecido como prévia do PIB, teve uma alta de 1,3% de janeiro para fevereiro. Lembrando que essa é só uma prévia, o resultado oficial do PIB, que nem sempre é igual, sai depois. Ainda falando de economia, mas agora sobre a Operação Carne Fraca. Faz um mês que ela começou, de lá para cá muita coisa aconteceu. Olha só, as empresas JBS e BRF perderam juntas mais de 5 bilhões de reais em valor de mercado. No nosso dia a dia, o que aconteceu? O preço da carne caiu. Mas olha só, mesmo com toda a repercussão negativa, o Brasil exportou mais carne em março. Para terminar, a notícia importante de saúde: começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar mais de 54 milhões de pessoas. A novidade é que esse ano os professores são parte também do público-alvo, ou seja, eles podem tomar vacina de graça no SUS. Então anota aí, começou hoje, vai até o dia 26 de maio. Mari, Fê? Obrigada, Mari. Só para a gente não esquecer, né, doutor Renato? Vacina da gripe não dá gripe. Não dá gripe, não é feita com um vírus vivo, é com fragmento de vírus. É uma vacina segura, vai diminuir, não é resfriada, ela vai diminuir a incidência de uma doença mais séria, que é a influenza, que vai levar febre alta, pode levar pneumonia, dores musculares muito intensas. Então é uma vacina muito útil. Importante. Bom, ontem foi domingo de Páscoa, chocolate abundantemente em casas. E aí também muitas dúvidas, principalmente culpa, gente que exagerou no chocolate, né? Vamos ver um assunto que bombou nas nossas redes sociais aqui no Bem-Estar. Muitos telespectadores perguntam se o chocolate pode piorar a enxaqueca. Quem vai responder é uma especialista no assunto. O chocolate não é a causa de dor de cabeça. Ele pode ser um gatilho ou um fator a precipitar uma crise em pessoas que têm um tipo de dor de cabeça que a gente chama de enxaqueca. Então, em pessoas que têm enxaqueca, é importante que elas observem alguns alimentos que podem ser provocadores das suas crises. Um deles seria o chocolate. Um monte de gente também quer saber se o chocolate pode causar espinhas. Infelizmente, sim. O chocolate ele pode aumentar ou piorar os quadros de acne em quem já tem a propensão à doença. Então, que fique claro, você não vai ter acne se você comer chocolate, mas se você não tem o quadro. Pode ter uma piora, principalmente aquelas pessoas que já têm uma acne instalada e com o aumento do consumo do chocolate, piorar os sintomas. Existia uma crença de que apenas o chocolate doce, né, o chocolate ao leite, aumentava a acne. Hoje, estudos novos mostram que o cacau, a substância mesmo, os flavonoides que estão presentes no chocolate,
podem aumentar a ação inflamatória na acne. Doutora Mar... desculpa. Fique à vontade. Pode falar, Fê, pode falar. Da internet. É uma dúvida aqui que da Manuela. A pinça para fazer sobrancelha pode ser reutilizada sem esterilizar no ambiente do salão? Ela pode ser reutilizada se não tiver sangue visível. Se ela fosse só no pelo, não teria uma necessidade absoluta de fazer uma esterilização. Poderia passar um álcool após o uso. Estamos falando desses cuidados no salão de beleza. Em clínicas de estética também tem um cuidado muito importante com os olhos, como mostra pra gente a repórter Priscila Tovic. O equipamento que emite luz de LED promete deixar os cabelos bonitos. Ele acelera o processo químico. Ele ajuda na hidratação, na coloração e na progressiva sem formol. Tanto o cliente como o cabeleireiro precisam usar esses óculos especiais. Durante a sessão de 15 minutos, os olhos estão sempre protegidos. Levanta um pouquinho o óculos assim. Não dá para ficar olhando direto. Não dá. É nesse momento que cansa, né? Cansa a visão. O oftalmologista explica que sem a proteção correta, os olhos podem ser seriamente afetados. Essa luz de LED em questão é uma luz azul de alta energia. Ela pode penetrar no olho e atingir a retina, que é o fundo do olho. Pode levar às lesões, desde leves até irreversíveis. O laser usado em sessões de depilação também exige cuidados especiais. A depilação a laser, ela pode durar de 3 minutos a 1 hora, dependendo da região onde esse laser vai ser aplicado. E detalhe, como o laser é muito mais agressivo do que o LED, todas as pessoas que estiverem nesta sala precisam usar estes óculos de proteção. Dependendo do laser, os óculos precisam ter também proteção lateral e filtro contra a radiação. Mas quando a aplicação é no rosto, a cliente necessita de proteção especial. Ele é um óculos metalizado, que ele tem uma proteção maior para quando o paciente quer fazer aplicações na face. Para quem trabalha com laser, a recomendação é não descuidar. O laser acima de 5 segundos e principalmente acima de 60 segundos já começa a causar problemas nos olhos. Então, tá vendo? A lesão nos olhos está no ranking de riscos que a Anvisa encontrou em clínicas de estética, salões de beleza. Então, esse cuidado com os olhos é fundamental. Doutora Márcia, outra coisa que cada vez mais gente faz nos salões de beleza é se maquiar, né? Com os maquiadores dos salões de beleza. A maquiagem, ela pode ser utilizada em várias pessoas? Então, precisa ter alguns cuidados específicos, como, por exemplo, o rímel. Não dá para você limpar um rímel. Você tem que levar o seu rímel. Lembrar que o rímel, ele está em contato exatamente com as nossas glândulas que estão do lado do nosso cílio, e ali a gente tem uma proliferação bacteriana muito grande. É ali que nasce o terçol, que é uma infecção grave. Às vezes, se você não tomar cuidado, pode pegar todo o olho. E isso é bactéria. Então, se você está começando um terçol, você nem teve sintomas, você pode levar para outra pessoa. Então, o rímel não dá para reusar, assim, usar em mim, você, então tem que ter o seu. O lápis dá para você apontar. A pessoa, o maquiador tem que apontar na sua frente, porque ele está tirando aquela pontinha que já foi usada. E o batom a gente pede também para o maquiador limpar essa borda mais final dele também na sua frente. E agora os pincéis, né, se a gente for olhar... Esponjinha. O ideal é que cada um tenha o seu kit, leve e invista em coisas boas, porque é uma coisa que dura, e esse é o ideal. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual? Vamos dar uma olhada, da Alana. Posso pegar micose só com o cortador de unha? Doutor Renato, pode? Pouco provável, mas existe a possibilidade, sim. E é mais fácil. Como ele não teve contato com sangue, com pele, se eu fizer uma fricção com álcool, muitas vezes eu resolvo esse problema. Isso é bom porque, assim, numa casa, ele é compartilhado, né? Sim. E não tem problema em compartilhar. Desde que você não cortou e não saiu sangue. Se tem sangue lá no meio, complicou. Se foi usado só na unha, eu posso fazer uma fricção com álcool. Tem mais uma dúvida, né? É da Marina. Ela está dizendo: escovas, tesouras e outros objetos usados coletivamente devem ser esterilizados também?
Então, a princípio, não há necessidade. É óbvio que se eu tiver uma micose, alguma coisa que alguém está contaminado com uma infecção, eu posso ter um problema que ele está relacionado ao quê? A micose que está na cabeça da pessoa. Agora, em geral, não há grande problema quando eu não tenho sangue, quando eu não tenho secreção, quando eu não tenho infecção que está junto. Esterilizar seria passar um álcool? Não, esterilizar teria que ser autoclave ou a gente trabalhar com a estufa. Não tem como você pegar uma escova de cabelo e levar numa autoclave, isso é impossível. O ideal, se a gente pegar o cenário ideal, é cada um ter a sua própria. Se não tem jeito, o risco do compartilhamento aqui já é um risco muito, muito pequeno. A gente não teria grande contraindicação com relação a ele. Tá bom, doutor. Muito obrigado pela participação. Uma ótima semana. Doutora Márcia, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada pela sua companhia. Se cuida. Boa semana que está só começando. Vem aí a Fátima Bernardes e o encontro e a gente se vê de novo amanhã.